Fala, minhas queridas e meus queridos, professor Basílio, eu quero apresentar para vocês uma aula sobre correntes historiográficas, ou seja, diferentes formas de se contar e de se escrever a história. Mas antes eu queria contar para vocês a minha história. Eu escolhi estudar história, ser professor de história, porque eu acho que a história ela tem um poder muito grande de desnaturalizar a vida. Ué, mas o que isso quer dizer? Entender que o mundo que a gente vive hoje, ele não sempre foi assim, mas que diferentes processos, diferentes fatos, diferentes eventos ajudaram a construir o mundo como ele é. E se nós compreendermos o que aconteceu para que o mundo fosse assim hoje, nós podemos entender melhor como atuarmos, como vivermos para transformarmos esse mundo. A história é fundamentalmente um estudo sobre os seres humanos no passado, sobre os feitos humanos. Absolutamente tudo tem história. A matemática tem história, a física tem história, a geografia tem história e o próprio estudo da história também tem história. As pessoas que escrevem a história, elas não podem voltar ao passado, porque a gente vive no presente. Então, como é que eu sei o que aconteceu há séculos atrás, há décadas atrás? O historiador trabalha com fontes. O que são fontes? São registros, são vestígios dos seres humanos. Absolutamente tudo que o ser humano fez pode ser uma fonte histórica. Por exemplo, uma casa pode ser uma fonte histórica. Por que as pessoas vivem naquele espaço daquela forma? Por que uma casa com este material e não com outro? Um disco, uma música, um jornal, um documento, um relato. Absolutamente tudo que o ser humano toca, tudo que o ser humano transforma, pode ser um objeto de estudo da história. Eu quero apresentar para vocês aqui 3 perspectivas diferentes de se escrever a história. Lá no século XIX, quando a história surge como uma ciência, ou seja, trabalha ali com alguns métodos, tem ali algumas regras para se pensar e se escrever esse passado, surgem os positivistas. Para aqueles homens do século XIX, e quando eu falo homens, são principalmente homens, porque aquele ainda era um espaço muito restrito aos homens. No positivismo, eles escrevem a história somente a partir de fontes escritas, de documentos oficiais. Então, para eles, a história só poderia ser escrita com documentos oficiais, com documentos do Estado, porque para eles, aqueles seriam os únicos documentos verdadeiros. Olha que interessante. Se eu trabalho só com documento oficial, eu vou ouvir somente uma forma de relato. Eu vou ver somente um ponto de vista, o ponto de vista do Estado. Não por acaso, aquela história era uma história nacional, era uma história heróica, era uma história que celebrava os grandes personagens, ou pelo menos, que representava aqueles seres humanos como grandes personagens, como heróis, como líderes políticos. Só que essa perspectiva de história, muito importante, ela é bastante restrita, ela limita muito nossa compreensão. No mundo, não existem somente grandes personalidades públicas. Existem pessoas que trabalham, existem pessoas que vivem sua vida de forma comum. Outra forma de se contar a história vai ser o marxismo. Uma forma de se contar a história que está mais preocupada não com os grandes personagens, líderes políticos, mas fundamentalmente com as pessoas comuns, fundamentalmente com a classe trabalhadora. O marxismo vai propor uma forma de escrever a história como se estivesse vendo essa história vista de baixo. Então, uma história dos camponeses, uma história dos operários, uma história de personalidades simples, do cotidiano, uma história que vai priorizar as questões econômicas e não somente as questões políticas. Uma nova forma de escrever a história, trabalhando com novos documentos, trabalhando com números, com estatísticas e também com relatos de pessoas simples. Nessa forma de se escrever a história, o cotidiano das pessoas simples tem um valor muito grande.
nós vamos ter, por volta do século XX, uma nova forma de se escrever a história, um novo método de se escrever a história, que será ligado à escola dos análises. Eles querem fazer uma história analítica, eles querem analisar e, para eles, absolutamente tudo é uma fonte histórica. Para eles, a arquitetura pode ser uma fonte de se pensar a história. Para eles, um copo, um garfo, um prato podem ser fontes de estudo histórico. Ué, por que as pessoas utilizam o garfo assim? Por que as pessoas utilizam um garfo? Que mundo é esse que valoriza esses objetos? Como esses objetos foram produzidos? Por onde esses objetos circularam? Perceba, em cada coisa, em cada objeto humano, nós conseguimos refletir sobre a história. Para os análises, diferentes fontes históricas vão nos oferecer uma perspectiva ampla sobre a realidade. É claro que escrever a história é fazer escolhas. Não dá pra gente falar de tudo, então a gente precisa escolher o que é que nós vamos narrar, o que é fundamental, o que é que nós achamos essencial. É claro que essa é uma escolha e, como toda escolha, ela significa perdas. Por isso é muito importante que nós busquemos uma diversidade de fontes e também de historiadores. Deixa eu contar uma história para vocês. Somente na década de 1960, 70, nós começamos a ter a história das mulheres. Mas presta atenção, as mulheres estão no mundo desde o surgimento do mundo. Desde o início da experiência humana, as mulheres estão presentes. Mas por que só em 1960 vamos ter história das mulheres? Porque foi o momento em que as mulheres começaram a estudar e a escrever a história. Ué, mas então elas descobriram novas fontes? Não. Elas pegaram as fontes que os homens já tinham escrito, mas elas trazem um outro olhar, elas trazem uma outra sensibilidade, elas trazem uma outra preocupação. Em outras palavras, elas pegam o mesmo documento, mas elas fazem outras perguntas aos documentos. Cada um de nós pode escrever história. Nós precisamos de reflexão, nós precisamos de análise de documentos, mas é fundamental que cada vez mais pessoas pensem a história, escrevam a história. Olha que interessante. Esses historiadores do século XIX falavam que história precisava de fontes escritas. Mas e aquelas pessoas que não sabem escrever? Será que elas não têm história? É claro que tem. Os análises, por exemplo, vão usar relatos orais. Muitas pessoas que não dominam a escrita são verdadeiros guardiões de memórias, ou seja, de perspectivas diferentes sobre um passado. A história pode ser escrita com absolutamente qualquer fonte. Para se estudar a história, você precisa de muita coragem, de muita perseverança. Mas olhar o passado significa você poder enxergar outras formas de futuro. Significa você compreender o presente. Significa você desnaturalizar a vida. E saber que certas violências e certas desigualdades sociais, elas não são naturais. Elas são escolhas, escolhas políticas e escolhas sociais. E tal como elas surgiram, elas podem desaparecer. Mas para isso é fundamental o conhecimento da história. Então faça um convite, se jogue nessa experiência, se jogue no estudo da história, porque com certeza isso vai transformar o seu presente, isso vai te trazer sensibilidade, isso vai mostrar para você outros mundos e com certeza você vai ser uma pessoa profundamente diferente. Você não vai ser uma pessoa, mas você vai ser infinitas pessoas, porque o passado, ele é trazido para o nosso presente. No seu cotidiano, no seu caminhar pela vida, você com certeza vai trazer todo este passado junto com você. E isso vai te ensinar e vai te ajudar a viver e a experimentar a vida de uma forma muito mais plural. Sejam bem-vindos à história, se joguem a essa experiência, porque ela é fundamental e extraordinária. Nessa aula, como um resumo, vimos
correntes historiográficas, diferentes formas de se escrever e de se experimentar a história. Um forte abraço, um excelente estudo, tira a foto da lousa para os seus registros e até mais!